Ok, vamos lá na parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10. Vamos ver o que Deus quer falar no segundo culto. Não vai ser com certeza a mesma coisa que foi no primeiro. Aleluia. Chegaram em Lucas 10? Todo mundo agora fica olhando, esperando botar um telão, né? Eu acho que vai botar aqui um telão. Todo mundo olhando para mim. E eis que certo homem, intérprete da lei, ou doutor da lei, especialista em interpretar a lei, ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como você interpreta? E aí ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, por acaso, descia ali um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Tem uma tradução que diz que atravessou a rua para o outro lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo lugar e vendo-o, também atravessou a rua para o outro lado. Certo samaritano, nascido em Samaria, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, teve compaixão dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, para um hotel, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais do que esses 2 denários, eu te indenizarei quando voltar. E aí Jesus faz a mais linda pergunta para aquele doutor da lei: qual desses 3, o samaritano, o levita ou o sacerdote, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, que mais uma vez, Senhor, ela tem o poder de transformar vidas. Transformar vidas. Não estamos aqui apenas para informar, para trazer informações. Estamos aqui, ó Deus, para que a tua palavra traga uma mudança de forma, transformação, que sejamos transformados em novas pessoas, em novas criaturas, por meio da tua palavra. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus, amém? Diga amém. Então, queridos, eu queria dar um pouquinho de história aqui para vocês, para a gente poder começar a entender o que está acontecendo aqui. Jerusalém ficava distante de Jericó exatamente 27 quilômetros. Jerusalém é uma cidade no alto, ok?
Por isso ele fala que certo homem descia, saiu de Jerusalém e descia a cidade de Jericó. A palavra Jerusalém significa habitação de paz, normalmente conhecida como casa de Deus, habitação de Deus, um lugar de segurança, que simbolicamente fala do centro da vontade de Deus. É o lugar perfeito para nós estarmos, é em Jerusalém, casa do pão, casa de provisão, casa de milagres, o que você quiser entender como Jerusalém, cidade de milagres, o que você quiser entender, mostrando que Jerusalém é o lugar perfeito para nós estarmos, que é o centro da vontade de Deus. Esse homem saiu de Jerusalém e descia para Jericó. Jericó foi uma cidade habitada pelos cananeus naquela época, e ela foi amaldiçoada, aquela cidade. Se você ler lá em Josué capítulo 6, versículo 26, você vai ver que Josué amaldiçoou aquela cidade. Então, simbolicamente falando, esse homem estava saindo do centro da vontade de Deus e indo para um lugar de maldição, indo para uma cidade abençoada. A primeira coisa que eu aprendo é que quem sai do centro da vontade de Deus e vai para um lugar de maldição, ele desce, ele não sobe, ele desce por um caminho, é uma descida, não é uma subida. Sair do centro da vontade de Deus, sair do centro do coração de Deus, sair do lugar onde Deus nos plantou e irmos para outro lugar, pode significar que você vai cair nas mãos de salteadores, ok? É a primeira coisa que eu aprendi aqui. A coisa que eu acredito que Deus quer dar ênfase nesse segundo culto é a respeito da palavra generosidade. Vamos estudar um pouquinho da generosidade deste homem. Eu não quero falar do sacerdote que passou de lado, né, passou de largo, viu aquele homem caído, aquele homem foi despojado, aquele homem foi explorado, ele foi dado como morto, na verdade. E quando o sacerdote, que era uma figura muito religiosa, importante para os doutores da lei, como esse homem, para quem Jesus está contando a história, ele era um intérprete da lei, e o cara, ele era especialista da lei, só que ele não colocava aquilo que ele conhecia em prática. É a mesma coisa o cristão, que hoje conhece muita coisa, mas não vive, conhece, mas não pratica, sabe o que é certo, mas continua fazendo o que é errado. E Jesus falou para ele: quais são os mandamentos? O que você precisa para ser salvo? O que você entende da lei? Você é mestre da lei, cara, fala você. E ele falou: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. E aí Jesus falou para ele: faça isso e você viverá. Isto é, põe em prática isso, cara. Jesus estava dizendo: está vendo que você sabe, mas você não pratica? E aí ele, naquela de querer se justificar, mas quem é o meu próximo? Jesus falou: pera aí, então, que eu vou te contar uma historinha. E conta essa história desse homem que morava em Jerusalém e por vontade própria desceu para Jericó, mesmo sendo saqueado e assaltado. Nós vamos ver como Deus se preocupa conosco, mesmo quando nós vacilamos e não estamos sendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus vai ser sempre restaurar o homem. E aí passa um sacerdote, que era uma figura muito religiosa, e o que o homem faz? Passa de largo, finge que não vê. Tem muita gente religiosa, irmão, praticando a mesma coisa, vendo necessidade e simplesmente passando de lado e fingir que não está vendo. João fala assim: ó, se você possuir recursos desse mundo e ver o seu irmão passar necessidade e fingir que não vê, misericórdia. Tem muita gente que faz isso. Possui recursos deste mundo, vê o irmão passar necessidade. Como pode o amor de Deus permanecer numa pessoa dessa? João perguntou. Foi o que esse sacerdote fez, foi o que o levita fez. Era outra figura muito importante para os judeus e para os doutores da lei, figuras religiosíssimas. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: religião mata. Quem dá vida é Jesus. Jesus é quem dá vida. Tem muita gente muito religiosa, vai à igreja, se veste como crente, fala como crente, tem aquele linguajar evangeliquez.
Oh, glória, a paz do Senhor, irmão. Sabe aquele vocabulário? Mas, irmão, não conseguem pôr em prática aquilo que aprendem, aquilo que vivem. Tem muita gente que fala assim, querido, igreja é uma coisa, aqui é outra. Igreja é uma coisa, aqui fora eu sou comerciante. Espera aí. Então na igreja você é crente, aqui fora você é comerciante. Então você não é crente aqui fora, você é só comerciante. Então pode fazer o quê? Pode enganar os outros, pode dar cheque sem fundo, pode pegar dinheiro emprestado e não pagar, né? Porque na igreja não, na igreja é uma coisa. Na igreja eu boto uma máscara. Na verdade todos vocês são crentes mascarados, né? Olha aí, todo mundo de máscara. Então você na igreja você usa máscara e agora se aplica perfeitamente isso, né? Mas fora da igreja então você é comerciante. Fora da igreja então você é homem. Deu para entender? Na igreja você é santo e respeita todo mundo, mas fora da igreja não pode passar uma mulher que você vai atrás, porque você é homem. Então é isso aqui que Jesus está tratando, dizendo: você é doutor da lei, você conhece tudo, mas não põe em prática. Eu vou te contar uma historinha. E aí ele conta essa história. Aí Jesus vai lá e vai picar, vai dizer: mas o sacerdote, o religioso que vocês consideram o máximo aí entre vocês, viu a necessidade, passou de largo e não fez nada. Veio o outro levita, é aquele que é o voluntário da casa do Senhor, trabalha na casa do Senhor, deixa tudo limpinho, bonitinho, mas quando vem uma necessidade, também não supre. Liga para o pastor e diz: pastor, descobri que alguém tem uma necessidade aqui. Opa, tem que ligar para o pastor. Você não sabe suprir a necessidade? Tira do seu bolso e dê. Chama 2, 3 irmãos, vai lá, faça a cesta básica, vai e dê. Ah, tem irmão que está sem conta de luz para pagar. Aí ligo para a minha casa. Por que está ligando para mim? Pegue você, mais 2, mais 3, vai lá e faça. Os que eu tiver conhecimento, eu faço. Se Deus permitiu que você soubesse, é para você fazer. Não é para ligar para mim para eu fazer. Então, que tem muita gente aí, sabe, só com títulos de doutores da lei, sabe, são os títulos de voluntários, são os títulos disso, daquilo, mas que não põe em prática aquilo que vive. Vamos analisar esse texto aqui. Eu vou me deter na generosidade desse homem. Vamos lá. Não vou falar do sacerdote, não vou falar do levita. Vou passar para o versículo 33. Certo samaritano, que era um povo inimigo de Israel, era um povo desprezado pelos israelitas. Sabe o que eu aprendo? Que tem muita gente que nem tem título de crente, que faz muito mais do que aqueles que têm título de crente. Verdade, irmão. Tem muita gente aí que não vai à igreja, que socorre muito mais do que aquele que vai à igreja. Porque aquele que vai à igreja, sabe o que ele aprende? Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Nós não precisamos fazer boas obras para ninguém, porque a nossa salvação é gratuita. E aí, faz igualzinho o sacerdote levita, que acha que já está salvo, que não precisa fazer nada por ninguém. Mas, queridos, nós devemos andar em boas obras. Não boas obras para a salvação, mas boas obras decorrentes da salvação. Eu não pratico boas obras para ser salvo. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Eu já fui salvo, ok? Então a minha salvação vai me levar à prática de boas obras. Nós não podemos cair nessa, irmão, sabe? Quer ver uma coisa? Passa alguém, vê um carro com pneu furado. Se para alguém para ajudar, você vai lá ver. Normalmente não é o crente, não é o pastor, não é o líder. Normalmente é uma pessoa que não é da igreja. Eu pergunto: por que o crente passa a ver o cara com pneu furado, vê uma pessoa com peso e não leva? Tem que vir o bebum, tem que vir qualquer outra pessoa para poder ajudar, e o crente não faz. Gente, eu estou atualizando vocês com essa parábola. Essa parábola está falando para nós. Está dizendo assim: aquele que não tem título de crente, aquele que não é povo de Israel, é que vai socorrer. E esse bom samaritano seguia seu caminho,
E ele não passou de largo não, irmão, diz que ele passou perto. Ele foi lá ver o que estava acontecendo, qual era a necessidade daquele momento, e vendo, compadeceu-se dele, teve compaixão dele. Primeiro ato de generosidade foi a sua compaixão. Ele se condoeu daquele homem, sabe? Ele sentiu a dor daquele homem e disse: poderia ter sido eu. Aquele lugar era um lugar de salteadores, irmãos. Poderia, do jeito que foi aquele homem, poderia ter sido ele que fosse a vítima. Você deve sempre se condoer quando vê uma pessoa em necessidade, sabendo assim, poderia ser eu. E como eu gostaria de ser tratado se fosse eu? Porque você tem que tratar as pessoas da forma como você gostaria de ser tratado. Se eu não gosto de ser tratado com ignorância, como que eu vou tratar os outros com ignorância? Se eu não gosto de ser desprezado, se eu não gosto que me xinguem, se eu não gosto que me maltratem, como eu vou fazer isso com os outros? Eu devo fazer com as pessoas aquilo que eu gostaria que elas fizessem comigo, sempre nos colocando no lugar das pessoas. Foi isso que ele fez, se compadeceu dele e chegando-se, eu gosto dessa palavra, chegando-se, porque você pode olhar e dizer: ah, coitadinho, Deus tenha misericórdia de você, vou orar por você, hein? Deixa comigo, em casa eu oro, tchau. Muitos de nós fazemos isso. Vou orar por você. O que Tiago diz? Se teu irmão está com fome e você diz para ele assim: vou orar por você, hein? Fica firme, crê em Deus que ele vai mandar um anjo com comida para você, hein? Tiago está falando isso. E não der um prato de comida para o seu irmão, que proveito tem isso aí? Se teu irmão tem frio e você fala com ele assim: ó, Deus te aqueça, vai vir um anjo, vai te aquecer. Se você não lhe fornecer o cobertor, que valor tem isso, irmão? Que compaixão é essa? Primeira coisa que eu aprendo sobre compaixão é: a compaixão faz você achegar-se. A compaixão aproxima você. A compaixão tira você da inércia e faz com que você socorra de verdade. E chegando-se, primeira coisa que ele fez, pensou-lhe os ferimentos. Foi cuidar dos ferimentos do cara. Essa palavra despojar-se significa tirar tudo até deixar nu. Aquele homem estava ali nu. Roubaram toda a roupa dele, irmão. E deixaram ele semi-morto, com muitas feridas. Primeira coisa que ele fez, chegou-se e logo cuidou dos ferimentos. Ele chegou ali e ficou perguntando: como foi que aconteceu isso? Por que você tinha que sair de Jerusalém para vir para Jericó? Qual o pecado que você cometeu? Você deve estar debaixo das mãos de Deus. Você deve ter cometido algum pecado, porque nós somos assim, né, irmãos? Nós, quando a gente vê alguém pecando, doente, ou qualquer, o que a gente faz? Deve estar em pecado, hein? Deve ter feito alguma coisa que Deus deve estar aborrecido contigo, hein? Primeira coisa, quando a gente vê alguém caído, isso, aquilo, primeira coisa que a gente faz é julgar a pessoa. Esse cara não foi lá para julgar ele. Ele foi lá perguntar, ficar perguntando, sabe, com curiosidade para saber quem fez, quantos eram, se bateram nele com arma, se foi com espada, se foi com pedaço de pau. Percebeu como nós somos curiosos? Como foi que aconteceu isso? Quem te bateu? Te pegou de quê? De pau? Foi paulada? Foi peixeirada? Primeira coisa que ele fez foi curar as feridas daquele homem e aplicou nele óleo e vinho. Óleo fala de unção. Está alguém doente entre vós? Chama os presbíteros e unja-os com óleo. Óleo fala de cura, fala de unção. E vinho fala de alegria. Retornar para aquele homem a alegria da vida. Há esperança para você. Você está semi-morto, mas não está morto. Você recebeu um knockdown, mas não foi um knockout. Você está caído, mas pode se levantar e partir para a briga de novo. Amém? Isso às vezes acontece com a gente, irmão.
A gente pode levar um knockdown, cair, mas knockout jamais. Amém? E o bom saber é que o nosso Deus, né? Quando o diabo começa a abrir contagem, porque às vezes, querido, eu e você, a gente leva um knockdown, sabe? E aí o diabo começa a abrir contagem, irmão. Quem gosta de luta de boxe, o UFC aí, sabe, né? Hoje o UFC não tem mais isso, mas antigamente no boxe o cara caía, ainda é assim hoje. E aí o juiz abre contagem, o que é? 9, 8, não é assim? Sei lá se é para baixo, se é para cima a contagem, já não lembro mais. Mas vamos dizer que seja 1, 2, 9, 10. Quando o juiz chega a 10, ele faz assim, ó, acabou. Muitas vezes o diabo abre contagem, sabe? E ele vai 1, 2, 3, quando ele chega no 10, que ele levanta a mão que acabou, Deus entra. E Deus continua 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 28, 1.000, 1.500, 2.000, até você se levantar. Deus nunca dá você como derrotado. Deus nunca vai deixar você derrotado. O diabo para a contagem no 10, mas Deus continua levando a contagem até você se levantar. Esse homem estava semi-morto, mas Deus usou esse homem aqui para poder ir lá e levar o óleo e o vinho. Mas não parou aí a generosidade dele. Além de pegar do seu próprio óleo, do seu próprio vinho que ele tinha para a viagem dele, colocando aquele homem sobre o seu próprio animal. Irmão, olha o que esse cara fez. Ele pegou o jumentinho dele que ele estava montado, montou o cara e ele foi a pé. Sabe o que isso me ensina? O melhor é para o meu próximo, não é para mim. Sabe, muitas vezes a gente quer o melhor para nós. Não, a gente se apega às coisas, sabe? Isso aqui é meu, isso aqui é meu, não, o melhor para mim. Se eu tiver que dar, vou dar aquela roupa velha. Se eu tiver que dar, vou dar aquele tênis roto. Sabe, a gente quer dar o que é velho, o que é acabado, sabe, para os outros e guardar o melhor. Esse homem não fez isso não. E sabe outra coisa, querido? Quando Deus deu a alguém, não deu um anjo, Ele deu o melhor que tinha. Ele deu o seu filho. Amém? Aprenda sempre a dar o melhor. Não dá o que sobra, não dá o que resta, não dá o estragado. Vai ter um brechó na igreja, aí cata tudo quanto é coisa velha e traz para a igreja. Parece que a igreja é lugar de depósito de roupa rasgada, rota, feia, suja. Traz ventilador sem hélice para a igreja, traz dentadura, traz cueca suja, traz tudo que é coisa velha, limpa a casa e traz para a igreja, para o brechó da igreja. Tem muita gente que faz isso, irmão. Por quê, irmão? A igreja é tão miserável assim que precisa dessas coisas velhas? Por que nós não damos o nosso melhor? O que é velho, joga fora. Deus está falando aí, irmão. Pelo amor de Deus, não fica guardando aquele ventilador sem hélice na tua casa, lá na garagem, lá no fundo do quintal, não, irmão. Tipo aquele filme Acumuladores, né? Lá nos Estados Unidos, acumulando coisa velha. Irmão, o que é velho joga fora, com exceção do marido. Mas o que é coisa velha, irmão, joga fora, irmão. Não fica acumulando coisa velha dentro de casa, não. Alguém está entendendo aqui? Então olha para o marido e fala assim: amanhã aquela panela velha vai para o lixo. Amanhã aquela bicicleta sem pneu que está ali há 22 anos para você comprar pneu, vai para o lixo. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, continuando. Então colocou sobre o seu próprio animal, significa que ele deu o melhor que tinha naquele momento, levou-o para uma hospedaria. Irmão, a generosidade não parou ali. Ele simplesmente não, ele poderia chegar ali, botar o óleo no cara, botar o vinho no cara, dar uma roupa para o cara e falar tchau, beijinho e foi embora, tchau. Ele teria feito pela metade.
É que muitas vezes nós fazemos pela metade. Nós damos um alíviozinho, sabe? Às vezes a pessoa está precisando de uma coisa maior, a gente chega a R$5, assim, segura aí, como se aquilo fosse resolver o problema da pessoa. Mas Deus quer que a gente faça mais. Quando Deus deu para nós seu filho, Ele não deu um pedaço do seu filho, Ele deu o seu filho inteiro, Ele deu o melhor, Ele fez o serviço completo, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Eu achei isso aqui interessante, porque ele levou o cara para a hospedaria e continuou tratando o cara da hospedaria. A gente acha que ele chegou lá e falou para o dono da hospedaria, aí, cuida dele agora, se vira. Não, não. E ele continuou tratando o cara, passou a noite toda lá tratando o cara, não seguiu viagem não, ele passou a noite, aí diz, no dia seguinte, quer dizer, quem tratou dele a noite inteira foi o samaritano. No dia seguinte ele vai lá e fala para o cara, ó, aí está escrito aí no versículo 35, no dia seguinte, tirou 2 denários, diga comigo, tirou 2 denários, de novo, tirou 2 denários, meteu a mão no bolso, amém? Bota a mão no bolso aí, todo mundo, ou na bolsa, bota a mão no bolso, vê se tem algum escorpião aí dentro, porque tem gente que parece que tem um escorpião no bolso, irmão, tem gente que parece que tem escorpião no bolso, quando bate, ai! Irmão, presta atenção, ele tirou das despesas dele, do bolso dele, o equivalente a 2 dias de trabalho, que um denário é o salário de um dia de um trabalhador, ok? Foi lá no dono da pousada agora, e disse para ele, ó, eu preciso continuar a viagem, mas eu quero que você cuide desse camarada aqui. Se porventura ele precisar gastar mais do que os 2 denários, quando eu passar de volta eu vou inteirar. Diga aleluia. A pergunta é, nós somos assim? Nós somos assim? Porque o final da história, dá uma olhadinha aí no versículo 36, olha para a sua Bíblia, versículo 36, qual desses 3, disse ele para aquele religiosão lá, o dono da cocada preta, o cara que achava que sabia tudo de Bíblia, né? Lá para o apóstolo daquela época, né? O vice-deus daquela época, lá, o doutor da lei, o sabe tudo, diz para ele, o apóstolo, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos salteadores? Preste atenção, qual desses 3, o levita, o sacerdote ou o samaritano, que te pareceu o próximo daquele homem? Nós achamos que o próximo é aquele que está caído, mas o próximo não é o que está caído, o próximo é o que está do outro lado, é o que está de pé. Então o próximo pode ser aquele que está caído, é aquele que está precisando de ajuda, mas o próximo também pode ser aquele que vai socorrer. Olha bem a pergunta, qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que estava caído? E aí o intérprete da lei não gostava do samaritano, não poderia falar o nome do samaritano, porque ele odiava aqueles camaradas, ele não ia dar um abraço para você, foi o samaritano, ele falou, não, foi aquele que usou de misericórdia para quando estava caído, mas nem assim ele usou o nome samaritano. Preste atenção, quem foi o próximo? Foi o homem que estava ajudando. E eu aprendi uma coisa, nós podemos estar em 2 posições, o próximo precisando de ajuda, ou o próximo ajudar, qual você prefere ser? Eu estou perguntando para você, qual você prefere ser? Você prefere ser o que precisa de ajuda, ou você prefere ser aquele que vai oferecer ajuda? Você escolhe. Mas você sabia que tem muita gente dentro da igreja que prefere ser o que está caído? Que faz papel sempre de coitadinho? Faz questão de ser sempre aquele, sabe, que precisa de ajuda. Ai, me ajuda, com um pires na mão. Ai, faz para mim. Ai, estou precisando disso. Ai, sabe, já adquiriu um caráter de pidão.
tudo pede, tudo é o miserável, é o coitadinho, é o pobre, é o que precisa do gás, sabe, tem gente que tem prazer na miséria, tem gente que tem prazer de se tornar um coitadinho, tem gente que tem mais prazer de receber do que de dar. Mas eu pergunto para vocês, qual é a natureza de Deus? A natureza divina é dar ou receber? Está escrito lá na minha Bíblia, melhor é dar, mais bem-aventurado, mais bem abençoado é dar do que receber. Mas por que nós seres humanos gostamos muito de receber? Por que nós seres humanos e a maioria de nós crentes só vem à igreja para receber? Você vai aonde, querido? Estou indo na igreja receber a benção. Falei besteira? Quantos de nós falamos isso? Está indo aonde? Eu estou indo na igreja receber a benção. Ué, mas eu já sou abençoado. Então, querido, eu te pedir uma coisa. Quando você vem à igreja, vem aqui para ser uma benção, não vem para receber benção, não. Não vem aqui para receber benção, não, porque Deus já te abençoou com todas as sortes de bênção. Vem aqui para ser bênção na vida de alguém. Chegue aqui e procure alguém para você ser uma bênção. Não vem aqui para buscar bênção. Vem aqui e diz assim: a quem eu posso abençoar hoje? Porque eu sou um abençoador, eu tenho natureza divina em mim. Então eu estou indo na igreja para abençoar alguém. Pode ser com um abraço, pode ser com um sorriso, pode ser com uma oração, pode ser com finanças, pode ser arrumando emprego para aquela pessoa, pode, está vendo? Você vai chegar com um desejo de ser uma bênção na vida de alguém. Mas foi isso que Jesus ensinou. Ele termina a parábola dizendo: vai e procede tu de igual modo. Agora você pode ir embora, mas procede você de igual modo como o samaritano, que viu, se aproximou e socorreu. Vamos falar de novo, tirou 2 moedas. Todo mundo fala para mim, tirou 2 moedas. 2 moedas não, 2 denários. Irmãos, você é uma pessoa difícil de tirar 2 denários? Deixa eu explicar para você o que é generosidade, você vai entender rapidinho. Antes eu vou ler, não precisa abrir não, tá? Eu vou ler para você. O Salmo não, Provérbios, falei, Provérbios capítulo 11, versículo 24, diz assim, olha para mim, Provérbios 11, 24, a quem dá com liberalidade, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ok? Ao que retém mais do que é justo, ao que retém mais do que é justo, nós somos justos, nós temos sido justos na hora de comprar as coisas, nós temos sido justos na hora de abençoar vidas, ou ficamos de chororô, pedindo desconto o tempo todo, tirando do pouquinho lucro que aquela pessoa tem naquele produto. Isso é espírito de miséria, isso é espírito de aproveitador, não é de uma pessoa generosa. Eu vou explicar para vocês já o que é generosidade. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A pessoa pensa que está, sendo esperto. Quanto custa esse carro? É 20 mil, pago 10. Mas você sabe que o carro custa 20. E você está dando espertinho porque o cara está no sufoco tremendo e você quer tirar vantagem do desespero do cara. Eu pergunto, isso é justo? Isso é honesto? Isso é generosidade? Ou você está explorando o desespero daquela pessoa e tomando praticamente dela o seu bem? Pare e pense sobre isso, irmão. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos ser justos. A Bíblia ensina a gente a ser justo. Bem-aventurados os justos. Bem-aventurados aqueles que gostam de justiça. Deus não gosta de injustiça. E isso não é uma coisa justa. Você querer comprar uma coisa que vale 10, você querer pagar 5. Não é justo. Se não é justo, não tem bênção. Ser-lhe-á em pura perda. Você não vai ganhar nada com isso.
Lembra da história de Jacó? O enganador, que Deus teve que trocar o nome dele para Israel. Você quer ser chamado por Deus de enganador? Você enganou seu irmão. Aquilo vale 10, você pagou 5. Errou feio. Você não foi abençoador e você não foi generoso. Você não foi próspero, você não abençoou. Se uma pessoa chega para você, como esses dias, minha esposa está aqui como testemunha, chegou um rapaz lá em casa para consertar um ventilador, botar um ventilador no teto para ela. O rapaz cobrou R$40. Falei, gente, é muito barato, esse menino não tem noção de preço. Quando foi pagar, o que eu falei para você? Falei, dá 60. 40 é muito pouco. Ela pegou, botou mais 20, deu para ele. Mas eu cobrei 40, não, mas o seu trabalho vale 60. Nós temos que ser justos. Isso é uma fonte de bênção. Olha o versículo 25. A alma generosa prosperará. Irmão, eu me apaixono por isso aqui. Está na Bíblia. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber será descedentado. Eu vou explicar para você como funciona a generosidade, para você entender, ó. Todo mundo aqui já foi numa piscina que tinha lá um chafariz na piscina, né? Aquela coisa assim, ficar tomando, ó, lá na casa do pastor Jairzinho tem. Da onde vem aquela água ali, irmão? Que sai no chafariz? Da própria piscina. Aquilo ali tem uma bomba que puxa a água daqui, jorra. Por isso que aquela água cai e a piscina nunca enche. Então uma criança, mas está querendo saber por que a piscina não transborda? Porque ela está fazendo o círculo da vida. Generosidade, aprendam isso de uma vez por todas. Generosidade é um círculo. Deus está de olho para ver quem é generoso. Se Ele bota dinheiro na sua mão e vê que você é generoso e gosta de abençoar, Ele vai botar mais. E o dinheiro não para, irmão. Não para de chegar dinheiro na tua vida nunca, 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 nunca. Por quê? Porque você não é um mar morto. Por que é chamado de mar morto, irmão? Só recebe, não flui para lugar nenhum, acumula o sal, mata tudo quanto é vida que tem ali dentro. Tem gente que é assim, só gosta de receber, mas para dar, irmão, que luta, hein? Que dificuldade, tem certos crentes aí que é uma dificuldade, irmão. Presta atenção, irmão, o que é generosidade? Generosidade é dê mais do que aquela pessoa merece. Já percebeu o que Deus fez comigo, fez com você? Já percebeu o que é a salvação? Salvação é muito mais do que nós merecemos, irmão. Eu não sei você, mas eu merecia o inferno aceso 20 vezes mais. Não é 7 vezes mais, não, é 20 vezes mais. Ficar mais quente até que o próprio capeta. Mas, irmão, é que Deus fez, Deus me deu salvação, irmão. Uma coisa que eu não merecia, você não merecia, e Ele deu uma coisa que nós não merecíamos. Generosidade, irmão, é você dar para a pessoa mais do que ela merece. Ela te cobra 20, você dá 30. Ela te cobra 5, você dá 10. Ela te cobra, você abençoa. Sabe por quê? Vou ensinar para você. Isso aqui é uma roda, ó, está rodando. Deus coloca dinheiro na sua mão, Ele vê que você é uma pessoa liberal, que você abençoa. A quem dá liberalmente, quem dá com liberalidade, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Quanto mais você dá, mais você recebe. Vou repetir, quanto mais você dá, mais você recebe. É assim que se chama generosidade. Então tem pessoas aqui dentro dessa igreja que são pessoas generosas. E por mais limitadas na finança que elas sejam, mas o dinheiro delas nunca acaba, irmão. É uma coisa incrível. Nunca acaba. Quando você vai, acabou, chega mais, acabou, chega mais, acabou, chega mais, acabou, chega mais. É uma coisa, é incrível, irmão. Vai chegando quando você pensa assim, caraca, todo, tá nada, pode ir lá. Eu já contei isso para vocês aqui, irmão. Quando eu fui para a África do Sul, eu passei por isso. Mas no Brasil, eu era uma pessoa muito generosa, até 89. Quando eu fui para a África do Sul, Deus falou assim, agora está na hora de você receber aquilo que você fez lá. E quando chegou um dia que o dinheiro acabou, que eu não tinha dinheiro para trabalhar no dia seguinte, uma noite chuvosa e de frio,
Bateram na porta da minha casa, um homem todo assim, todo fechado, com capuz, com tudo, com touca, só o narizinho de fora assim. Falou: Deus mandou vir aqui trazer isso aqui para você. E eu disse: obrigado por sua obediência, continue obediente. Aleluia. Se ele fosse desobediente, amado, mas ele foi obediente. Amém? E quando eu voltei lá na África do Sul a última vez, esse cara está próspero. Por quê? Porque é obediente. Amém? Uma outra ocasião, o dinheiro acabou. E eu fui no ônibus do trabalho para casa e falei: Senhor, e agora? Meu dinheiro acabou. E o Espírito Santo falou para mim: você desce do ônibus e corre. Foi assim mesmo. Você desce do ônibus e corre em direção à sua casa de correio, porque eu tenho algo preparado para você lá. Irmão, eu desci do ônibus, naquela época eu conseguia correr. Hoje eu rolo. Mas aí eu corri, quando cheguei na casa de correio, estava lá um envelope, eu abri o envelope, tinha provisão ali de Deus para o dia seguinte, para mais 15 dias, mais 20 dias. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Nunca na minha vida, em 41 anos que eu estou servindo a Deus, não houve um dia sequer que Deus não trouxesse provisão para o dia seguinte. Nunca houve esse dia, nunca houve esse dia, nem vai haver esse dia. Amém? Porque eu aprendi na minha vida o que é a generosidade. Generosidade é eu ser um cara abençoador de mão aberta e abençoar, gostar de abençoar. Eu não sei qual é o sentimento que você tem quando você perde uma nota de 50 reais. Eu não sei se você fica nervoso, se você xinga, se você questiona a Deus, você fala que vai se desviar. Não é possível, perdi 50. Irmão, sabe o que eu sempre peço e falo com ela? Eu digo assim: você está triste porque perdeu, mas pensa em quem está achando os 50 reais. Pensa na alegria daquela pessoa. Quem já achou 50? Algumas pessoas já achou, mas é bom, não é? É ou não é? Fala aí. A alegria que tu fica, meu irmão. 50. Minha mulher uma vez achou 100 no shopping, mas irmão, parecia uma criança. Correu, fez festa, pulou, parecia que tinha ganho 100 mil. Era perto de Natal, né? Aí ela assim, aí eu falei: coitadinho de quem perdeu, mas a alegria é sua. Perdeu, paciência. Você está vendo? Mesmo quando a gente perde, a gente acha que está perdendo, mas aquilo que eu perdi vai servir para alguém, irmão, sabia? Aquilo que eu perdi vai servir para alguém, vai ser bênção na vida de alguém. Então olha a mentalidade. Eu não estou preocupado com o que eu perdi, eu estou preocupado que eu perdi, mas alguém vai achar e vai ser abençoado. Isso é generosidade. Eu estou explicando para vocês o que é generosidade. Se você quer ter mais, aprenda a abrir mão e dar, abençoar, sabe? Libera, irmão, libera mesmo, libera geral para você ver o que vai acontecer com você. Nós temos um pastor nosso lá no Rio de Janeiro, que ele é um cara ultra mega semeador. Pastor Paulo César já esteve aqui, né? Sei lá que ano. Ele é um camarada ultra mega semeador, irmão. Ele não pode ver uma necessidade. Ele já botou na minha casa geladeira, ar-condicionado, mesa. Sabe, assim, uma opção de coisa. Na casa dos outros pastores também. Ele dá televisão, ele é abençoador o tempo todo. E agora ele passou um período de 4 anos doente. Quantos anos eu falei? Sem trabalhar. Sem trabalhar. Chega perto dele e pergunta para ele quando foi que ele deixou de ter suas necessidades supridas. Durante 4 anos, todas as contas dele estão pagas. Nunca faltou arroz, nem feijão, nem azeite, nem farinha na panela dele. Durante 4 anos. Sergio aí está falando. Eu falei: querido, sabe o que é? É que a sua semeadura está cuidando de você agora. Aquilo que você plantou e semeou, está fluindo na sua vida agora. Amém? Seja semeador, irmão. Sabe, propõe no seu coração ser semeador. Participar de tudo que é coisa que, tem não sei o que na igreja, estou dentro, estou dentro. Começa a fazer isso, tá? E na próxima vez que eu vier aqui, se não funcionar, você pode me cobrar. Se não funcionar, você me cobra. Porque eu vou dar a você a palavra de Deus. Querido, é dando o que se recebe, é semeando o que se colhe. Se você se tornar um semeador compulsivo e começar a semear, e tudo que é necessidade você vê, e começar a ajudar, você vai ver Deus trazendo
provisão na sua vida de forma sobrenatural. Posso ouvir um amém? Fica de pé para a gente orar? Dá um aplauso aí para Jesus.